Paige Bergfeld era a personificação da supermãe americana na pequena Grand Junction, Colorado. Aos 34 anos, divorciada e mãe de 3 filhos pequenos, ela equilibrava uma rotina exaustiva para manter o padrão de vida de sua família em uma casa luxuosa de $1 milhão. Conhecida por sua energia contagiante, Paige operava múltiplas frentes. Era uma das principais vendedoras da empresa de utensílios Pampered Chef, dirigia a escola de dança Brain Dance e administrava um negócio de slings para bebês. Para sua família e vizinhos, ela era um exemplo de resiliência e dedicação materna, alguém que rastejaria sobre os cotovelos para chegar até seus filhos. No entanto, por trás da fachada de perfeição suburbana, Paige guardava um segredo nascido da necessidade financeira absoluta. O mistério em torno do paradeiro de Paige Bergfeld começou a se desenhar de forma angustiante na noite de 28 de junho de 2007. Naquele dia, a rotina da moradora de Grand Junction foi marcada por um sentimento de renovação emocional, pois ela havia acabado de se reencontrar com seu primeiro marido, Ron Bagler. Paige demonstrava grande entusiasmo com esse contato, chegando a confessar a uma amiga que ainda sentia amor por ele e que acreditava que ambos poderiam ser almas gêmeas. O casal decidiu realizar um encontro em Eagle, no Colorado, uma localização que servia como ponto central entre as cidades de residência de ambos. Durante a tarde, eles desfrutaram de um piquenique romântico e tranquilo às margens de um rio, aproveitando a companhia mútua após anos de separação. Após o término do passeio, cada um seguiu viagem de volta para sua respectiva casa. Por volta das 21 horas, Paige utilizou seu telefone celular para ligar para Ron, informando que já estava muito próxima de sua residência em Grand Junction. Durante a breve conversa, ela firmou o compromisso de enviar uma mensagem de texto assim que estivesse em segurança dentro de sua moradia. No entanto, essa mensagem nunca foi enviada e qualquer tentativa de contato posterior foi frustrada. Na manhã seguinte, Ron tentou ligar diversas vezes, mas o aparelho de Paige direcionava as chamadas imediatamente para a caixa postal, o que indicava que o telefone estava desligado. Para Ron, esse comportamento era extremamente atípico, pois Paige nunca desligava o celular para garantir que estaria sempre disponível caso seus filhos precisassem dela. Enquanto Ron se preocupava à distância, a situação na casa de Paige em Grand Junction também era de crescente apreensão. Ela vivia com uma babá, que cuidava das crianças enquanto a mãe se ausentava para trabalhar ou resolver pendências pessoais. Paige havia comunicado à funcionária que retornaria para casa até as 21h30 daquela noite. Quando o horário passou sem qualquer sinal de seu retorno, a babá começou a estranhar a falta de notícias, já que Paige era conhecida por ser muito responsável com seus horários. Perto da meia-noite, Jessie, a filha mais velha de apenas 8 anos de idade, deixou 2 mensagens de voz carregadas de desespero no telefone da mãe, cobrando sua presença e expressando tristeza pelo descumprimento da promessa de que ela estaria em casa antes do anoitecer. O desaparecimento só foi formalmente registrado junto às autoridades no sábado, dia 30 de junho, quando Ron Bagler, incapaz de contatá-la por 2 dias, ligou para a residência e soube por Jessie que a mãe não havia voltado para casa desde quinta-feira. Paige Bergfeld era amplamente descrita por amigos e familiares como uma mulher dotada de uma personalidade extremamente carinhosa, sendo uma pessoa genuína e profundamente dedicada ao núcleo familiar. Desde a juventude, ela demonstrava um forte instinto maternal, e todos ao seu redor sabiam que seu maior desejo era ser mãe. Academicamente, ela se destacou ao cursar enfermagem com uma bolsa de estudos na Universidade da Flórida, em Gainesville, período no qual conheceu seu primeiro marido. Após o término desse primeiro casamento, Paige trabalhou por um tempo em um clube de dança erótica em Denver, onde conheceu Rob Dixon, seu segundo esposo. O casamento com Rob, celebrado em 1998, foi inicialmente marcado por uma vida de luxo e ostentação. O casal se estabeleceu em Grand Junction
em uma mansão imponente avaliada em US$ 1 milhão. Rob vinha de uma família abastada e possuía uma coleção de carros exóticos e caros, incluindo um Lamborghini amarelo. Contudo, essa estabilidade financeira era frágil e logo começou a desmoronar devido a investimentos arriscados e gastos imprudentes feitos por Rob. O colapso financeiro foi tão severo que ele precisou declarar falência, o que arruinou sua reputação na comunidade local. Após o divórcio em 2006, Paige assumiu a responsabilidade integral de manter a casa e prover para seus 3 filhos, Jesse, Taft e Trigger. Ela enfrentava uma pressão financeira sufocante, precisando arcar sozinha com uma hipoteca mensal de US$ 6 mil. Para sustentar esse padrão, ela se tornou uma empreendedora incansável. Além de dirigir a escola de dança Brain Dance, onde dava aulas para crianças e confeccionava as fantasias para os recitais, ela era uma consultora de destaque na empresa Pampered Chef. Seu desempenho nas vendas de utensílios de cozinha era tão excepcional que ela chegou a ganhar uma viagem gratuita ao Caribe como premiação. Paige também administrava um negócio de vendas de suportes para carregar bebês e fundou uma divisão local de um clube internacional de mães. Apesar de seus múltiplos esforços, os documentos financeiros revelaram que Rob Dixon contribuía com apenas US$ 500 mensais para o sustento dos 3 filhos. As buscas por Paige tomaram um rumo sombrio no dia 1º de julho de 2007. Por volta das 21 horas, os serviços de emergência receberam o relato de uma testemunha ocular sobre um veículo em chamas estacionado em um local isolado, na interseção da Rua 23 com a Logos. Ao chegarem ao local, os investigadores confirmaram que o automóvel era o Ford Focus vermelho, pertencente a Paige Birgfeld. A perícia forense realizada no veículo trouxe evidências claras de que o incêndio não havia sido acidental, mas sim um ato criminoso de adulteração para destruir provas. O fogo foi iniciado deliberadamente no lado do passageiro e os peritos identificaram o uso de um acelerador químico para garantir que as chamas se espalhassem com rapidez e intensidade. Um dos detalhes mais intrigantes encontrados no interior do carro queimado foi a posição do banco do motorista, que estava totalmente recuado. Esse fato era uma evidência física crucial, pois indicava que a última pessoa a dirigir o automóvel era consideravelmente alta. Paige, que media apenas 1,60 m de altura, jamais conseguiria alcançar os pedais ou dirigir com o banco naquela posição, o que reforçava a tese de que outra pessoa havia conduzido o veículo até o local do descarte. Surpreendentemente, em meio aos destroços carbonizados, os investigadores conseguiram recuperar a agenda de compromissos de Paige. Ao analisarem o documento, notaram uma intervenção direta. 4 páginas específicas haviam sido arrancadas de forma sistemática. As folhas retiradas correspondiam aos dias 26, 27, 28 e 29 de junho, justamente as datas que cercavam o momento do seu desaparecimento. Diante do cenário de possível crime, a polícia concentrou suas investigações iniciais nos ex-maridos da vítima. Rob Dixon tornou-se o principal suspeito imediato devido ao seu histórico conturbado com Paige. Em outubro de 2004, ela havia ligado para o 911 relatando que Rob ameaçara matar os filhos e a ela própria. Um ano depois, em outubro de 2005, uma nova chamada foi feita quando Paige afirmou ter sido agredida por ele enquanto segurava o filho mais novo no colo. Esse incidente resultou na prisão de Rob por violência doméstica e assalto de 3º grau, embora as acusações tenham sido posteriormente retiradas após ele completar cursos de controle de raiva. Entretanto, a suspeita contra ele foi dissipada por um álibi sólido. Os registros telefônicos e bancários confirmaram que Rob estava na Filadélfia, a cerca de 3.000 quilômetros de distância, no momento em que Paige desapareceu. Assim que recebeu a notícia, ele viajou imediatamente para o Colorado para assumir os cuidados das crianças. O primeiro marido, Ron Bagler, também foi alvo de escrutínio rigoroso, uma vez que foi a última pessoa conhecida a ter estado com ela. Durante os interrogatórios,
Ron demonstrou estar profundamente abalado e cooperou de forma total com as autoridades, auxiliando inclusive nas buscas físicas pela ex-esposa. Amigos de Paige afirmaram aos investigadores que ele seria a última pessoa capaz de lhe causar algum mal. Assim como ocorreu com Dixon, a tecnologia inocentou Ron. A análise dos sinais de GPS e das torres de celular confirmou que no horário crítico do desaparecimento, ele já havia retornado para a região de Denver, estando a aproximadamente 4 horas de distância de Grand Junction. Com a validação rigorosa dos álibis de ambos os ex-maridos, os investigadores foram forçados a descartá-los como suspeitos e a buscar novas linhas de investigação para entender o que de fato aconteceu com Paige Biergfeld naquela noite de junho. A investigação sobre o paradeiro de Paige Biergfeld tomou um rumo inesperado algumas semanas após a descoberta de seu veículo carbonizado, quando uma busca minuciosa na rodovia Highway 50 revelou pistas fundamentais. Um motorista que parou no acostamento para trocar um pneu furado encontrou, por acaso, o talão de cheques de Paige, o que levou os investigadores a realizarem uma varredura extensa em toda a extensão daquela estrada. Ao longo do caminho, os agentes encontraram diversos objetos pessoais espalhados, como se tivessem sido semeados propositalmente para deixar uma trilha, incluindo cartões de seguro, uma ficha médica, o cartão de membro da videolocadora Blockbuster e vários cartões de visita. Um desses cartões, em particular, revelou a existência de uma vida secreta mantida pela vítima, apresentando-a sob o pseudônimo de Carrie, uma acompanhante de alto nível. Paige operava essa atividade de forma discreta, por meio de uma empresa registrada como Models Inc., utilizando um escritório alugado, onde alegava oficialmente realizar sessões de acupuntura. No entanto, a fachada era precária, pois o proprietário do imóvel notou que ela mantinha apenas uma almofada de alfinetes comum sobre a mesa, em vez dos agulheiros profissionais exigidos pela prática médica. A rentabilidade desse segundo emprego era considerável, com serviços que custavam entre $1.200 e $2.500 por cada encontro. Para gerir esses contatos, sem comprometer sua imagem pública, a polícia descobriu que ela utilizava um segundo telefone celular, encontrado descarregado em sua residência, que era destinado exclusivamente para o agendamento com os clientes da escolta. Depoimentos de amigas próximas que tinham conhecimento dessa atividade confirmaram que Paige estava profundamente apavorada nos dias que antecederam o seu desaparecimento, relatando o medo constante de estar sendo perseguida por um homem em uma caminhonete branca. Essa angústia também foi registrada em um fórum privado na internet, destinado a consultoras de vendas, onde Paige desabafou sobre os riscos de sua ocupação e revelou que seus próprios filhos questionavam se o pai deles poderia chegar a matá-la algum dia. Com a descoberta da atividade de escolta, a equipe de investigação concentrou seus esforços na análise das evidências digitais e nos rastros deixados por contatos telefônicos suspeitos. Os registros do telefone secundário de Paige mostraram uma série de chamadas efetuadas de um número não identificado nas horas cruciais que antecederam o crime. Descobriu-se que esse número pertencia a um aparelho pré-pago descartável, conhecido como TrackPhone, que havia sido adquirido recentemente em uma transação anônima. Os investigadores conseguiram rastrear a compra do dispositivo até uma unidade da loja Walmart em Grand Junction. Ao analisarem as imagens gravadas pelo sistema de segurança do estabelecimento, os policiais identificaram um homem de estatura elevada e porte robusto realizando a compra do telefone descartável. A análise técnica desse aparelho revelou que durante todo o tempo em que esteve ativo, ele foi utilizado para realizar apenas 5 chamadas, sendo que todas elas tiveram como destino único o celular de Paige. Inicialmente, a lista de suspeitos incluía George Karoutsos, um pintor de 30 anos que demonstrava uma obsessão doentia pela vítima, chegando a ligar para ela 20 vezes por dia. Karoutsos possuía um histórico criminal de roubos e invasões e havia deixado a cidade apressadamente logo após o desaparecimento de Paige. No entanto, a verificação de seu paradeiro
confirmou que ele estava no estado de Nova Jersey na data dos fatos, o que lhe garantiu um álibi incontestável. Diante disso, o foco da investigação deslocou-se para os clientes que possuíam caminhonetes brancas, cruzando as informações dos depoimentos sobre perseguição com os registros de chamadas recebidas pela escolta. 3 homens da lista de contatos de Carrie possuíam veículos que correspondiam a essa descrição e haviam tentado agendar encontros com ela naquela mesma semana. Entre esses clientes, a figura de Lester Ralph Jones, um mecânico de 55 anos especializado em veículos recreativos, destacou-se como o principal alvo de interesse. Jones trabalhava em uma loja de conserto de trailers localizada exatamente do outro lado da rua, onde o carro de Paige foi encontrado incendiado, o que o colocava geograficamente vinculado à cena do crime. O depoimento de Carol Linderholm, uma colega de Paige que também prestava serviços de massagem erótica, forneceu detalhes perturbadores sobre o comportamento de Jones, descrevendo-o como um homem dominador e repulsivo. Segundo Carol, Jones havia tentado contratá-la para atos sexuais, mas ela recusou devido à sensação de perigo que ele transmitia. Em relação a Paige, Jones demonstrava uma insistência agressiva e chegou a oferecer a quantia de $4.000 apenas para que ela realizasse uma dança privativa para ele. A investigação revelou que Paige nutria um asco profundo por Jones e havia recusado atendê-lo em diversas ocasiões, evitando qualquer encontro direto com o mecânico. Diante das rejeições repetidas, Jones passou a utilizar táticas de intimidação, ameaçando revelar a vida secreta de Paige para sua família e amigos, caso ela continuasse a ignorar seus pedidos de serviço. Essa perseguição sistemática foi corroborada pela análise de imagens de câmeras de segurança de um escritório vizinho ao de Paige, que registraram a caminhonete branca de Jones e seu veículo Chevrolet Impala branco, vigiando o local de trabalho da vítima em horários suspeitos. Para os investigadores, Jones parecia incapaz de aceitar as negativas de Paige, transformando seu desejo em uma obsessão controladora e perigosa. A busca formal realizada no local de trabalho e na residência de Lester Jones, onde vivia com sua terceira esposa, resultou na coleta de evidências físicas e comportamentais alarmantes. No escritório de Jones, a polícia apreendeu listas contendo nomes de diversas acompanhantes, acompanhadas de anotações detalhadas sobre suas medidas corporais e tamanhos de sutiã. Além disso, foram encontrados acessórios como perucas masculinas, pílulas de Viagra, preservativos e um galão de gasolina, que poderia ter sido usado para iniciar o incêndio no carro de Paige. Um detalhe crucial foi a descoberta no lixo da oficina da embalagem original do telefone descartável TracFone adquirido no Walmart, vinculando definitivamente Jones ao aparelho usado para atrair a vítima. O uso de cães farejadores especializados trouxe ainda mais peso ao caso, com 3 animais indicando positivamente a presença de odor de cadáver e o rastro de Paige no banco traseiro da caminhonete Dodge branca de Jones e em áreas específicas de sua oficina. O histórico criminal de Lester Jones revelou um padrão de violência extrema contra mulheres que tentavam se afastar de seu controle. Em 1999, ele foi condenado pelo sequestro e agressão sexual de sua primeira esposa, Lisa Nance. Durante o julgamento desse crime anterior, foi relatado que Jones perseguiu o carro de Lisa em uma montanha até que ela colidisse e os airbags fossem acionados, chegando a disparar uma arma de fogo contra o chapéu de um amigo que tentava ajudá-la. Após render Lisa, ele a forçou a entrar em seu veículo e ameaçou levá-la para o fundo de um lago onde ninguém jamais a encontraria, afirmando categoricamente que iria matá-la. Jones cumpriu cerca de 5 anos de prisão por esse ataque, mas a natureza de seus crimes passados demonstrava uma propensão à vingança e ao sequestro. No entanto, apesar do acúmulo de evidências circunstanciais e do histórico violento do suspeito, a promotoria enfrentava um obstáculo jurídico intransponível na época. Sem a localização do corpo de Paige Birgfeld, não havia provas materiais suficientes para sustentar uma acusação formal de homicídio. Com isso,
o caso permaneceu em um impasse agonizante por anos, enquanto Jones permanecia em liberdade e a família de Page aguardava por respostas que ainda estavam enterradas. Entre os anos de 2007 e 2012, o mistério sobre o destino de Paige Bergfeld permaneceu como uma ferida aberta na comunidade de Grand Junction. Durante esse longo período de 5 anos, o caso esfriou nos arquivos da polícia, mas nunca na memória de sua família, especialmente de seu pai, Frank Bergfeld. Frank tornou-se uma figura incansável, realizando buscas por conta própria e mantendo a imprensa constantemente interessada na história de sua filha para que o público não esquecesse o rosto daquela mãe de 3 filhos. Enquanto o desfecho não chegava, a vida dos filhos de Paige seguiu um curso de adaptação e suporte familiar intenso. As crianças foram inicialmente acolhidas pelo tio, Craig Bergfeld, e sua esposa Kelly. Craig, que atuava profissionalmente como um cirurgião plástico especializado em reconstrução facial pediátrica, assumiu o papel de figura paterna, garantindo que os sobrinhos tivessem um ambiente estável e seguro após a perda traumática da mãe. Enquanto a família sofria, o principal suspeito, Lester Jones, continuava a viver sua vida normalmente em Grand Junction. Ele mantinha sua rotina de trabalho como mecânico de veículos recreativos e permanecia casado com sua terceira esposa, Elaine. Com o passar do tempo, o choque inicial que paralisou a pequena cidade começou a se dissipar, e muitos moradores passaram a tratar o desaparecimento como um evento do passado. Contudo, a polícia do condado de Mesa nunca retirou os olhos de Jones, mantendo uma vigilância discreta sobre o mecânico, na expectativa de que ele cometesse algum erro ou que a natureza finalmente revelasse o que havia sido escondido. A estagnação da investigação terminou abruptamente em março de 2012, quando um trilheiro que caminhava por Wells Gulch, no condado de Delta, encontrou restos mortais humanos em um leito seco de riacho. O local da descoberta ficava em uma área de difícil acesso, aproximadamente a 100 quilômetros de distância de Grand Junction, seguindo pela rodovia 50. A confirmação da identidade do corpo foi feita inicialmente por meio de registros odontológicos e, posteriormente, validada por testes de DNA, comprovando que se tratava de Paige Bergfeld. A análise forense revelou a brutalidade dos momentos finais da vítima, apresentando fraturas severas no osso da mandíbula e no osso da face, o que indicava um espancamento violento antes da morte. Além das lesões ósseas, os peritos encontraram pedaços de fita adesiva presos ao crânio, sugerindo que Paige fora amordaçada e amarrada durante um sequestro. Os investigadores concluíram que o corpo fora enterrado profundamente para evitar a detecção, mas a erosão causada pelas águas das chuvas que descem das montanhas acabou por expor os restos mortais. Essa descoberta permitiu ligar os itens pessoais encontrados anos antes na rodovia 50 ao trajeto final da vítima, sugerindo que Paige ou seu captor descartaram documentos como o talão de cheques e cartões de crédito para sinalizar o caminho ou se livrar de evidências. Com a localização de Paige, o caso foi oficialmente reclassificado de desaparecimento para homicídio, fornecendo as provas físicas diretas necessárias para avançar contra o suspeito. Um evento decisivo para a acusação ocorreu em uma interação telefônica entre o xerife Smith e o suspeito. O xerife entrou em contato com Lester Jones para informar que os 2 veículos confiscados para perícia, uma caminhonete branca e um Chevrolet Impala, estavam prontos para serem devolvidos. No entanto, ao atender a ligação, Jones parecia estar sob o efeito de fortes medicamentos para dormir, o que o levou a balbuciar frases desconexas e incriminadoras. Sem que o xerife mencionasse qualquer detalhe sobre o crime, Jones perguntou repetidamente: "Você está me perguntando onde eu enterrei o corpo para você e sua esposa?" Elaine, a esposa de Lester, tentou intervir na conversa, explicando que o marido estava confuso devido aos remédios e não compreendia o que estava dizendo. Apesar da tentativa de defesa da esposa, essa declaração espontânea forneceu um impulso vital para a investigação. Além disso,
A polícia confirmou que Jones não possuía um álibi para as noites em que Paige desapareceu e seu carro foi incendiado, pois Elaine estava fora da cidade visitando parentes e Lester alegara falsamente que estava no trabalho. Com o cruzamento das provas digitais do celular descartável, os alertas dos cães farejadores e a análise forense do corpo, o mandado de prisão foi finalmente emitido. Em novembro de 2014, 7 anos após o crime, Lester Jones foi preso e acusado de homicídio em primeiro grau e sequestro. No momento da prisão, ele não demonstrou surpresa ou resistência, mantendo uma postura de aparente resignação diante dos agentes. A fiança foi estabelecida em $2 milhões e ele permaneceu sob custódia, aguardando o julgamento. O processo judicial contra Lester Jones foi marcado por complexidades técnicas e uma longa busca por consenso. O primeiro julgamento ocorreu em julho de 2016, 9 anos após o desaparecimento de Paige, mas resultou em uma anulação porque o júri não conseguiu chegar a um veredito unânime após dias de deliberação. Diante da decisão, a promotoria optou por realizar um segundo julgamento em novembro de 2016. Durante as audiências, Jessie Dixon, a filha mais velha de Paige, prestou um depoimento emocionante, relembrando a noite em que tinha apenas 8 anos e sua mãe nunca voltou para casa. A defesa de Jones tentou desviar a atenção do júri, argumentando que Paige, devido à sua atividade como escolta, interagia com muitos clientes perigosos e que a polícia ignorara outros 5 suspeitos potenciais para focar injustamente no mecânico. Contudo, o depoimento de Lisa Nancy, a ex-esposa de Jones que sobrevivera a um sequestro perpetrado por ele no passado, foi fundamental para estabelecer o padrão de comportamento agressivo e o desejo de controle do réu. Lisa relatou detalhadamente como Jones a forçara a entrar em um carro e ameaçara matá-la e escondê-la onde ninguém a encontraria, um comportamento que espelhava o destino final de Paige. Em dezembro de 2016, após 4 dias de deliberação, o júri finalmente proferiu o veredito de culpado por homicídio em primeiro grau, homicídio em segundo grau e sequestro em segundo grau. Lester Jones foi sentenciado à prisão perpétua sem qualquer possibilidade de liberdade condicional, além de uma pena adicional de 12 anos pelo crime de sequestro. A família Birgfeld recebeu a notícia com alívio, declarando que a justiça finalmente trouxera paz aos filhos de Paige. Atualmente, os 3 filhos vivem com o pai, Robbie Dixon, na costa leste, buscando manter a discrição e reconstruir suas vidas longe do escrutínio público. A resolução do caso, embora tardia, confirmou que Paige lutou bravamente para deixar pistas que levassem ao seu assassino, encerrando um capítulo sombrio de quase uma década na história de Grand Junction. Frank Birgfeld e Craig Birgfeld continuam a honrar a memória de Paige, visitando anualmente o local onde seus restos mortais foram encontrados para prestar homenagens à mulher que deu a vida para sustentar o futuro de seus filhos. Lester Jones permanece cumprindo sua sentença, tendo tido seus pedidos de apelação negados pelas cortes superiores, selando seu destino na prisão.